Nós estamos enfrentando uma onda de calor e isso é um problema sério para as galinhas. Um dos principais vilões da produção é o calor. Por isso, no vídeo de hoje, vamos discutir quais as estratégias que a gente tem para poder diminuir essa sensação de muito quente ali dentro do galpão e conseguir manter a produção alta. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E falar em calor no Brasil é extremamente importante, não só por conta dessa onda que a gente está vivendo nesse momento, mas na maioria das regiões do país, o calor é o principal problema para a gente conseguir manter altas taxas de postura. Vamos lembrar uma coisa importante, que a ave ela tem uma zona de conforto térmico. Esse gráfico parece um pouco confuso, mas não é. É só olhar nessa faixa verdinha, que é onde a ave se encontra na zona de conforto térmico, aonde para ela ali tá bacana, tá excelente. Mais que isso ou menos que isso de temperatura já começa a afetar a vida dela. Galinha é um cobertor de penas, eu sempre brinco que galinha é um cobertor de penas. Ela se dá muito bem no frio, temos várias experiências, vários alunos do nosso curso online de formação que criam galinhas na Itália, trocam essas experiências aí no grupo e elas estão na neve e produzindo muito bem, obrigado. O problema é o calor. Galinha não se dá muito bem no calor. Essa zona de conforto térmico dela é entre 18 a 22, 23 graus. Passou de 25 graus, começa a ter dificuldade, começa a afetar a produtividade. E vamos combinar, para bater 25 graus dentro de um galpão no Brasil é a coisa mais fácil do mundo, de norte a sul do país. E esse estresse térmico, esse calor, ele traz várias consequências negativas. Primeiro, porque ele perde muita qualidade do ovo, tanto interna quanto externa. Isso é um problema sério. A gente acaba entregando um ovo de pior qualidade para o consumidor. Esse é o pior efeito que pode ter. Diminui o consumo de ração. Também é muito importante. No calor, a galinha come menos. E a gente vai falar sobre estratégias. Aliás, fica comigo até o final desse vídeo, que é lá no final que eu vou trazer uma estratégia que vai salvar a sua criação no calor. Se você tem diminuição da produção no calor, fica comigo que você vai ver uma estratégia que pode resolver, melhorar bastante aí a sua situação. E falando em redução do consumo de ração, é claro, isso também vai refletir numa redução do ganho de peso. E se pega isso na cria e na recria, tem consequências seríssimas lá na frente. Então o calor pode trazer uma diminuição aí do consumo de ração e do ganho de peso numa fase crucial, que é a fase inicial. Além disso, também piora a conversão alimentar das aves. Você vai gastar mais ração, mais dinheiro para poder converter em produto, fora uma série de outras consequências como canibalismo, é muito importante. Um dos principais motivos de bicagem de pena, de canibalismo, está relacionado ao calor, ao estresse térmico pelo calor. Esse estresse térmico também pode levar a uma má formação óssea. Isso é um perigo para poedeiras, principalmente para a produção de ovos comerciais, e está relacionado inclusive ao que eu vou falar para vocês no final do vídeo. Só que quais são as estratégias então? O que a gente pode fazer para mitigar o problema, para conseguir trabalhar no Brasil de maneira assertiva com poedeiras, com avicultura caipira, com corte em sistemas caipiras, sem afetar a produção, sem afetar a produtividade? E uma coisa importante, já adiantando aqui, é interessante utilizar um conjunto de estratégias. Todas as estratégias que a gente puder utilizar na criação para diminuir a temperatura, para deixar uma temperatura próxima aos 18 graus, lembra sempre dessa média, 18 graus. Se for para menos, trabalhar com manejos para elevar a temperatura. Se for para mais, trabalhar com manejos para diminuir. O vídeo de hoje é focado em diminuir a temperatura do galpão, das instalações. A primeira estratégia, claro, ela está relacionada à infraestrutura, à construção. E antes do galpão em si, pensar no ecossistema, no local onde vai ser construído. E refletir bastante se ali é o melhor lugar para se escolher. Você pode utilizar de espécies arbóreas, aliás, deve utilizar de espécies arbóreas em todo o entorno do galpão
para amenizar essa tensão aí, esse calor ali no ambiente. Claro que essas árvores elas precisam ser manejadas, tentar manter elas numa altura ali para elas não abrigarem predadores, para elas não abrigarem pássaros silvestres que podem levar contaminação. Então evitar as frutíferas, manter a altura ali baixa, manejar dessas árvores, inclusive para você utilizar estratégias de verde, para fornecer o verde para as aves. De repente uma moringa oleífera que era interessante nesse processo, e optar, é claro, por espécies perenes, para você não ter que ficar trocando todo ano, aí vem a onda de calor, você não tá com árvores ali, tá tendo que implantar novamente, então não vale a pena. Tem que ser árvores perenes e que tenham outras funções, como por exemplo, você utilizar esse verde para fornecer para as aves. Uma outra questão importante é com relação à construção em si. Vários detalhes aqui, a gente ficaria horas só falando de cada detalhe que precisa ser levado em consideração de acordo com a sua realidade, o local de construção, não só na região, mas dentro do sítio, onde vai colocar esse galpão, para pensar em altura de pé direito, comprimento, largura, material de cobertura, qual a telha que vai ser utilizada. Ah, professor, eu posso pintar a telha de branco? Tem tintas hoje que elas refletem aí o calor? Claro que pode. Vamos lembrar o que eu acabei de falar no início. Todas as estratégias elas são importantes. Ah, pintar não funciona, funciona 0,5 graus. 0,5 já é alguma coisa. Se você não consegue investir numa telha de cerâmica, telha de barro, porque onera mais os custos da construção, onera a parte de infraestrutura, de madeiramento também para colocar essa telha, vai optar por uma telha que não tem um bom controle da temperatura, usa das estratégias de pintar, de colocar árvores, enfim. E além disso, além dessa questão da construção, os equipamentos. Nós temos diversos equipamentos que podem e devem ser utilizados. Quem é aluno da Escola de Avicultores já sabe que os ventiladores não dá para fugir. Pelo menos ventilador em todas as regiões, mesmo que é um pouquinho frio, a gente usa. O ventilador ele é estratégico, não só para diminuir temperatura, mas para controlar a umidade em lugares muito úmidos ou quando está chovendo bastante. Enfim, então a gente deve utilizar os ventiladores. Recomendamos aí sempre um para 1000 aves, então um galpão para 1000 aves dá para utilizar só um ventilador. É bom comprar já esses específicos de granja, esses específicos já para aviário e fazer a instalação correta. Pode ser tanto no sentido transversal como no sentido longitudinal do galpão. A meia altura do pé direito com uma ligeira inclinação para baixo. Essa é a recomendação. Muita gente pergunta qual é a recomendação de altura, onde colocar o ventilador. Ele sempre a meia altura do pé direito, com uma leve inclinação para baixo aí. E eu particularmente gosto de trabalhar ele na longitudinal. Agora a gente tem outras estratégias que são, por exemplo, os nebulizadores. Pouca gente utiliza essa estratégia. Eu coloquei no meu Instagram esses dias uma enquete perguntando quem usa nebulizadores e menos de 15% de quem respondeu, de mais de 600 pessoas, utilizam dessa estratégia. E ela pode ser um recurso extremamente importante para o Brasil, principalmente em lugares muito secos e muito quentes. O nebulizador é uma estratégia muito interessante. Você pode fazer a utilização de materiais aí, esses dias mandaram um vidinho aí no grupo de alunos mostrando um nebulizador de baixo custo. Você tem uma diferença entre os bicos de baixa, média e alta pressão, diferença de valores também nesse sentido. O de baixa pressão é o que a gente mais utiliza, porque demanda menos manejo, principalmente de controle aí da água, né? Para você só nebulizar o ambiente mesmo, tomar cuidado para não molhar a cama. Mas instalado da forma correta, na estratégia certa, não tem erro e ajuda muito no controle da ambiência. Mas ajuda muito mesmo, principalmente as poedeiras. Elas adoram esse ambiente quando a gente usa o nebulizador. Em épocas mais quentes, a gente consegue inclusive aumentar a produção quando utiliza nebulizador. Uma outra coisa que a gente pouco usa, até pelas características dos galpões, a gente tem o galpão californiano, que é todo aberto, né?
Então esse exaustor ele não tem tanto essa função quando é tudo muito aberto. Inclusive a recomendação em regiões quentes é nem ter parede leste-oeste, é só mureta de 40 centímetros aí em torno de todo o galpão. E aí esses exaustores eles precisariam ser instalados no teto, na verdade ali direto no telhado, né? Mas aí dependendo da situação não fica tão atrativa a sua instalação, mas é uma opção, é um recurso que é muito utilizado na avicultura, mas principalmente em galpões fechados, os dark houses da vida. Galpões californianos que a gente trabalha todo aberto, é mais difícil a sua condução. Não é tão comum, mas pode ser utilizado, não tem restrição nenhuma e aliás é um aliado. Se ele conseguir tirar um pouco desse ar quente ali do ambiente, já ajuda bastante, já é um recurso importante. Tudo que a gente puder fazer para diminuir a temperatura do galpão é bem-vindo. Nós temos exaustores de várias polegadas, 36 até 58, tem um pouco maiores, tem um pouco menores, mas eles ficam geralmente nessa média de tamanho. E a gente acabou de ver então as estratégias relacionadas à construção, à infraestrutura e a equipamentos, que são fundamentais no Brasil. Tudo que puder fazer nesse sentido para mitigar o calor dentro do galpão é bem-vindo. Agora tem outras estratégias que a gente utiliza na nutrição, por exemplo. E aqui é um insight que eu queria trazer para vocês. Primeira coisa é que a gente manipula os níveis nutricionais da dieta, principalmente proteína e também a energia, dependendo do caso do calor. A gente utiliza essa estratégia de mudar a formulação quando vem uma onda de calor dessa de repente. Lembra que uma das consequências aí do calor é a diminuição do consumo de ração? Então se a gente faz um balanceamento da dieta certinho ali para aquela quantidade de consumo, para ela comer aquela quantidade certa, e ela come menos do que aquilo, menos do que a gente está programando, ela acaba produzindo menos, porque ela não está absorvendo todos os nutrientes necessários para atingir a produção. Então a gente faz a elevação de alguns nutrientes. Por exemplo, dá para se utilizar óleo vegetal, porque o óleo vegetal tem muita energia, ele mexe na energia metabolizável da dieta. Então você consegue, colocando 1% até 2% de óleo vegetal na formulação de ração, aumentar legal aí a energia metabolizável dessa ração, dessa dieta da ave. E aí ela vai consumir menos, porque está muito calor. Só que mesmo ela consumindo menos, ela vai consumir a quantidade adequada que ela precisa de energia, porque está mais concentrada através da utilização do óleo. Vamos lembrar que uma molécula de carboidrato, que é o que gera energia para a ave, fornece 4 quilocalorias aí de energia por grama. Agora, se você pegar a gordura, os lipídios, o óleo vegetal, ele fornece 9 quilocalorias na mesma grama. Então, na mesma grama de carboidrato e de gordura, a gordura tem muito mais energia. Por isso, você colocando óleo eleva a energia, eleva a densidade energética da dieta, e aí pode ser que ela consuma menos, mas não afete a produção, porque ela está consumindo a quantidade correta do que ela precisa. Da mesma forma a proteína, a gente eleva um pouquinho a proteína, eleva o teor de proteína da ração, para ela poder, mesmo consumindo o mesmo, consumir a quantidade necessária que ela precisa para manter a produção alta. Outro ponto aqui é o manejo de arraçoamento. O que é arraçoamento? Fornecimento. O fornecimento de ração ele é muito importante. E quando a gente divide, segmenta esse fornecimento, a gente estimula o consumo. Então, em épocas de muito calor, é melhor segmentar ainda mais. Se você dá ração uma vez só no dia ou 2 vezes, quando está muito calor, segmenta para 3 vezes ao dia. E você fazendo isso, então, segmentando mais, 3 até 4 vezes fornecendo essa ração durante o dia, isso estimula o consumo. E estimular o consumo é uma estratégia interessante em épocas de muito calor, em lugares de muito calor. E um outro ponto importante é uma atenção especial à água. A temperatura da água ela é fundamental. Se ela não está numa temperatura adequada, a ave diminui consumo de água e, consequentemente, consumo de ração e, consequentemente, diminui produção.
Então uma atenção especial na água, sempre está renovando essa água nos momentos mais críticos de calor. Isso é muito importante, uma atenção especial à temperatura da água. Temperatura alta da água, diminuição de consumo pode levar a sérias consequências. Uma dica que eu queria deixar final para vocês, quem me acompanha já faz bastante tempo sabe que eu não indico empresas, eu nunca tive parceria com nenhuma empresa por conta de ter uma idoneidade, de ter uma transparência aqui com vocês, com os nossos alunos, quem contrata os nossos serviços, para eu indicar sempre o que realmente é mais eficiente no mercado, sempre o que está melhor aí no jogo. E uma coisa importante é vocês pensarem na utilização de vitaminas e principalmente eletrólitos. Eletrólitos são fundamentais, porque quando está muito calor, a ave ela aumenta muito a taxa respiratória. A galinha não soa como a gente, né? A forma de ela trocar calor, de ela buscar o controle da temperatura, é através do aumento da frequência respiratória. Ela começa a respirar muito mais rápido. Isso traz consequências gravíssimas no metabolismo, na fisiologia da ave. Não vou entrar em grandes detalhes, mas principalmente no balanço eletrolítico. E aí o que a gente pode fazer? Esse eu peguei um caso, de novo, eu não indico empresas aqui, mas a Fatec é uma grande empresa que tem um renome, é idônea no mercado de nutrição de aves. E eu trouxe ela por um exemplo aqui, porque ela tem aqui um suplemento vitamínico de aminoácidos e com probiótico para aves, que é uma solução com eletrólitos. Isso é muito importante nas horas mais quentes do dia. A ave consumir eletrólitos para balancear, porque pode levar até a mortalidade, pode levar a doenças. É gravíssimo aí o que acontece com esse aumento da taxa respiratória, da frequência respiratória quando está muito calor. E quando a gente utiliza vitaminas, minerais, é importante para recuperar um pouco isso. E se tiver eletrólitos, melhor ainda. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês, algumas estratégias para a gente diminuir, mitigar um pouco os problemas relacionados às altas temperaturas na criação. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, que é muito importante aqui para a escola. Se você não é inscrito no nosso canal, também já se inscreve. É só apertar no botãozinho de inscrever-se, não custa nada, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo da escola. Eu espero você no próximo. Um grande abraço!